Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 105. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje, além de mencionar que Deus é bom, na continuidade do versículo 1, também menciona que eterna é a sua misericórdia. Deus não age contra a sua forma natural de ser, que é bondoso, misericordioso, justo, amoroso. E com isso, nós somos chamados a refletir sobre a nossa conduta, que possamos ser firmes e fiéis na nossa forma de proceder e, sendo assim, não sejamos contraditórios. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São José Maria Escrivá, que promove a busca da santidade na vida cotidiana, especialmente no trabalho profissional e nas responsabilidades familiares. E tem uma frase dele muito interessante. Ele diz assim: santifica o teu trabalho, santifica-te no teu trabalho, santifica os outros com o teu trabalho. A nossa vida, a nossa forma de viver, é para não só a nossa santificação, mas para ajudar na santificação do próximo. Muitas vezes, a santidade, para alguns, fica como algo restrito a uma prática individualista, quase egoísta, de sucessivas repetições ritualísticas, às quais somente aquela pessoa deve estar em graça. Se a graça de Deus é para habitar em nós, para que a nossa vida também transborde a graça de Deus, influencie o próximo. Na primeira leitura de hoje, em Gênesis, capítulo 16, dos versículos 1 ao 12 e 15 ao 16, temos como temática Deus que se revela no abandono e escuta aquele que ninguém escuta. Vejamos que mostrar que Deus não abandona os feridos pela história e que, mesmo no exílio ou desprezo, ele se manifesta com promessa, escuta e presença. Abraão recebeu a promessa de uma descendência, mas o tempo passou e Sarai permaneceu estéril. Então Sarai toma uma atitude culturalmente compreensível no Oriente Antigo. Oferece sua serva egípcia Agar para gerar um filho em seu lugar. No Antigo Oriente Próximo, uma escrava podia ser dada como mãe substituta. O filho seria da senhora. Mas o gesto revela a impaciência humana diante do tempo de Deus. Sarai tenta forçar a promessa. Então vejamos que não é simplesmente porque está citando que a escrava foi a mãe substituta que a palavra de Deus ela está autorizando tal prática. O gesto em si já revela uma impaciência humana diante do tempo de Deus. E quantas vezes queremos, entre aspas aqui, ajudar Deus, antecipar seus planos e acabamos machucando a nós mesmos e aos outros? E quando Agar concebe, ela despreza Sarai e esta, por sua vez, a maltrata. O texto hebraico usa o verbo aná, que significa afligir severamente, humilhar, o mesmo usado depois para o sofrimento do povo no Egito. O sofrimento de Agar antecipa o de muitos pequenos na história, oprimidos mesmo dentro da casa dos justos. Muitas vezes, cria-se uma sensação ou uma mentalidade que o pecado está apenas no mundo, mas também está nas tensões dentro da casa daqueles que acreditam, né, dos crentes. Onde há orgulho, desprezo e autoritarismo, o sofrimento aparece. E pela primeira vez na Bíblia aparece a expressão o anjo do Senhor, Malach Yahvé, que muitos padres da igreja interpretaram como a manifestação pré-encarnada do Verbo. Agar está sozinha, grávida e desesperada,
mas Deus a encontra e pergunta: de onde vens e para onde vais? Duas perguntas existenciais que abrem o coração para a verdade. O anjo manda que ela volte não para ser subjugada, mas porque Deus já viu e agirá. Ele promete um filho e um futuro. O filho Ismael, Deus ouve. É um nome teológico, Deus ouviu tua aflição. E Agar chama a Deus de o Deus que me vê, uma revelação única na Bíblia. Sendo ela uma mulher egípcia, serva não israelita, é a única pessoa na Bíblia que dá um nome a Deus. Tu és El Roi, o Deus que vê. Em um mundo de desprezos, o olhar de Deus reergue. E com isso, no contexto dos versículos 15 e 16, temos o nascimento de Ismael e fidelidade de Deus. Agar dá à luz a Ismael e Abraão tem agora aproximadamente 86 anos. A promessa parece se cumprir, mas não era ainda o filho da promessa, pois Deus preparava algo maior, Isaac, nascido da fé. E às vezes recebemos bênçãos que não são ainda o plano completo de Deus. São Ismaéis em nossa vida, dons verdadeiros, mas que apontam para algo mais pleno. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 ao 29, temos como temática a verdadeira fé que se manifesta na obediência e na prática. Jesus começa com uma advertência contundente. Nem toda confissão religiosa é garantia de comunhão com Deus. No contexto judaico, chamar Deus de Senhor, o hebraico Adonai, era sinal de reverência. Muitos judeus, por respeito, nem sequer pronunciavam o nome de Deus. No entanto, a reverência verbal não substitui a obediência prática. A vontade do Pai, no versículo 21, é critério decisivo. Não se trata de palavras ou dons extraordinários, profecias, milagres, levitação, mas da conformação interior e concreta à vontade de Deus. Há um abismo entre falar sobre Deus e viver segundo Deus. É possível estar dentro da comunidade e fora da vontade divina? O juízo é mais sobre coerência do que sobre aparência. E nesse sentido, Jesus faz alusão clara ao julgamento escatológico. Aqueles que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres ouvirão: Nunca vos conheci. A expressão nunca vos conheci é mais que desconhecimento intelectual. No mundo bíblico, conhecer é ter relação íntima e verdadeira. Quem vive de aparência religiosa sem vida interior está fora da amizade com Deus. Não é Deus que rejeita, é a própria pessoa que, a partir de um fingimento, já rejeitou Deus faz tempo. E a frase, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, é paralela ao Salmo 6, versículo 9, e à condenação dos injustos. Não se trata de um Deus cruel, mas justo diante da hipocrisia espiritual. E Jesus aqui encerra o Sermão da Montanha com a parábola da casa sobre a rocha e sobre a areia. Uma imagem simples, mas profundamente simbólica. A rocha, em grego Petra, é símbolo da fidelidade a Deus e à sua palavra, e a areia representa a instabilidade de uma fé sem fundamentos, de uma religião construída sobre sentimentos, modismos ou aparências, e que possamos verdadeiramente buscar uma experiência profunda com Deus, sem ideologias, sem modismos e sem aparências, mas em comunhão constante. E isso se dá na busca da santidade no dia a dia, não conforme aquilo que achamos, mas conforme daquilo que Deus nos revela. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.